Olá, 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 vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Dores e Emoções. Nós vamos falar hoje sobre psicossomática, algo que eu lembro lá da faculdade, achei muito estranho, não acreditava muito, mas hoje eu tenho vivido muito sobre isso, acredito muito nesse conceito. E se você quer entender um pouquinho mais o que é isso, se essa palavra é nova para você e quiser saber um pouquinho mais, continua aqui com a gente e eu já te peço, já clica aqui, já clica em curtir, comenta, manda sua pergunta que nós vamos responder sua pergunta nas próximas edições do nosso podcast. E principalmente, se você já assistiu os nossos vídeos anteriores e gostou do conteúdo, já compartilhe esse link, esse vídeo para outras pessoas que você sabe que está vivendo com dor, que está convivendo com dor, que está sofrendo, que tem tido a vida limitada pela dor. Aqui o nosso propósito é trazer informações com muita ciência relacionada ao tratamento da dor. Eu sou o Dr. Carlos André, eu sou médico ortopedista e trabalho com dor crônica há mais de 10 anos, ajudando pessoas a vencer a dor. Então vamos lá, o que é psicossomática? Tá? As doenças psicossomáticas são doenças que respondem de forma física a um componente emocional. O que isso significa? Significa que uma demanda emocional pode trazer um sofrimento físico. Tá? E isso é mais comum do que você pode imaginar. Eu vou te trazer um exemplo meu muito clássico. Eu trabalhava em um certo local, com uma certa função, e eu era extremamente dedicado. Eu tinha uma cobrança pessoal muito grande. E eu, além de me cobrar, eu queria que as pessoas também entregassem o mesmo que eu entregasse, na mesma intensidade, na mesma energia, no mesmo comprometimento. E isso me trazia um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia perceber esse empenho, esse desempenho das pessoas no que elas faziam. Então eu trabalhava o dia todo, chegava em casa muito cansado. Na época eu não tinha filhos, era só eu e minha esposa Iris. E eu chegava muito cansado, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Então, eu sofria com uma dor de cabeça que era constante. Doía isso aqui, pescoço, dor de cabeça, o olho, doía a orelha. E eu ficava o tempo todo mexendo na orelha, mexendo no óculos, trocava de óculos, ia no oftalmologista e não achava nada. Até que um dia a minha esposa falou assim, olha, tem alguma coisa errada aí, porque você sai bem de casa, você volta ruim, você volta irritado, você volta estressado, você volta sempre com dor de cabeça e me agredindo verbalmente. Em poucas coisas que a gente conversa, se eu não concordo, você acaba me agredindo, tem alguma coisa errada. Foi aí que eu parei para perceber que aquela situação estava me desgastando. Tá? E se ela talvez não tivesse me dado esse feedback, e eu não tivesse preparado para receber esse feedback, eu estaria ainda hoje adoecendo. E eu quero uma coisa que vocês entendam muito bem. Tá? Não é o trabalho que está adoecendo. É como eu reajo ao trabalho que estava me adoecendo. Então, uma resposta interna nesse processo. Tá? Então, era o quê? Era essa demanda, essa vontade de querer que as pessoas fizessem igual a mim, de querer ser elogiado, de querer ser reconhecido o tempo todo por um trabalho bom. E isso até certo ponto é legal. Mas qual é o sentimento que tem por trás das ações que você tem feito? Esse é um outro ponto que vale a pena você pensar sobre. Tá? Esse é um ponto. Esse tem entendimento. Agora a gente vai avançar em como que o corpo responde a isso. Né? Como que essa percepção, esse estado de vigília, ele gera dor. Tá? É esse que a gente vai falar nesse quadro de hoje. Então, se você tem sentido dores, primeiro ponto, toda dor psicossomática, ela necessariamente precisa ser investigada. O que é isso? A gente precisa ter um tempo de conversa com você, com o paciente, a gente precisa examinar esse paciente, pôr a mão nesse paciente, fazer manobras, testes físicos, para a gente identificar se há algo que poderia justificar isso, se necessário solicitar exames complementares e fizemos tudo isso, não encontramos nada, a gente tem que olhar, ter esse lado de buscar o emocional.
tá? De buscar o emocional, porque isso pode sim, essa rotina no dia a dia, o estresse, está influenciando na questão da dor. Isso é algo tão importante que ele é um dos pilares do estilo de vida. Tá? Quando a gente fala em medicina do estilo de vida, a gente tem alguns pilares e a gestão do estresse, gestão das emoções, é um dos pilares no tratamento da saúde da pessoa. Eu não estou falando só de dor, estou falando de saúde, tá? Do conceito de saúde, que é um completo bem-estar psicossocial e físico do corpo, do indivíduo, da pessoa. Tá? Então, não é sobre somente a ausência de doença, é sobre estar bem, sobre estar com qualidade de vida. Tá? Então, continuando aqui nossa conversa, ter esse entendimento de que o corpo responde a emoções, ele é um ponto. Eu não posso sair por aí dizendo que toda dor é emocional, tá? Mas o que eu posso te dizer é que mesmo as dores com causa física, então, por exemplo, vou te citar aqui, uma pessoa está com dor no ombro, está fazendo uma tendinite calcárea. Tem pessoas com tendinite calcárea que respondem de um certo jeito, tem pessoas com tendinite calcárea que respondem de uma certa forma. O que vai mudar entre um e outro? Óbvio, são vários fatores que vai mudar. Mas um dos pontos é o aspecto emocional relacionado a isso. Tá? Então, essa pessoa ela tem uma dor. Ela tem uma lesão física nesse ombro. Tá? Presta atenção, ela tem uma lesão física nesse ombro. As duas têm uma lesão física nesse ombro. Só que ela tem um conceito mais pessimista. Ela tem um conceito mais catastrófico, de que é uma catástrofe, que, poxa, ela vai perder o emprego, que ela não vai conseguir viver mais. A outra, ela tem uma visão mais positiva, de que, cara, como é que a gente vai fazer para melhorar isso aí? O processo é esse, aquilo, vamos fazer e eu vou vencer essa dor. Então, de certa forma, o mesmo problema, mas formas de reagir diferentes. Eu te pergunto, qual dessas pessoas é que vai sentir mais dor, que vai ter que tomar mais remédio, que vai ter mais tempo de reabilitação? Eu te falo com muita precisão que a pessoa que é mais catastrófica, que reclama mais, que gera um sofrimento maior, essa pessoa ela vai precisar de muito mais atenção, de muito mais cuidado, de muito mais demanda do serviço de saúde do que essa pessoa que busca de forma positiva avançar e mudar a vida dela. Então, mesmo uma lesão física real, ela pode responder de formas diferentes do ponto de vista emocional, porque é aquilo que a gente já conversou nos canais anteriores, o cérebro determina a percepção, a resposta real sobre dor. É o cérebro quem define. Tá? Então, eu acho que isso aí ficou entendido para vocês. E o que é interessante? O conceito de psicossomática ele é muito mais amplo, tá? É muito mais amplo. Eu lembro que no capítulo que a gente estava estudando no livro de psicossomática, tinha um conceito de família traumatofílica. Eu tenho um segmento da minha família que as mortes são graves, são traumáticas, né? Ou são assassinados, ou eles são vítimas de acidente grave. Então, existe um conceito emocional, psicológico, que acompanha aquela família e que eles vão reproduzindo inconscientemente. É difícil falar sobre isso com muitas pessoas, porque elas acham que isso é balela, é baboseira, mas é real, existe. E aí, eu ainda não comentei sobre isso nos outros vídeos, mas você viu que eu finalizei o vídeo te desejando que Deus abençoe e tudo mais. E hoje eu sou muito espiritualizado, acredito muito na presença de Deus. E existe o conceito de maldições hereditárias. Tá? Existe o conceito de maldições hereditárias e muitas vezes existem vícios emocionais, vícios hereditários que vão te acompanhando e você não percebe. Tá? A dor que você está sentindo pode ser disso também. Tá? Mas, que nem eu te falei, como médico, a gente precisa excluir tudo para poder dizer que é esse o canal, é emocional, é espiritual e assim por diante. Tá? Então, antes de dizer que uma dor é emocional ou é uma dor espiritual, é necessário investigar essa dor. É necessário passar por uma avaliação de alguém competente do ponto de vista técnico, médico, fazer tudo o que for necessário para identificar. Não identificou, aí começar a olhar para outros cenários. Eu costumo dizer que a mudança ela vem de dentro para fora. A gente muda primeiro para a gente transformar a nossa vida.
tá? Então, nesse conceito de psicossomática, eu espero ter te ajudado nesse entendimento, de que você entenda que o corpo responde também a esses aspectos emocionais. E como que isso acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui também. Se você é ansioso, sofre com tensão, a tendência é que o músculo responda. Existe até uma teoria psicológica, que é a teoria da couraça muscular, que associa um pouco a isso, tá? Que é o quê? O músculo mais tenso, ele contratura, ele faz alguns pontos de muita contratura, de muita contratura mesmo. E essa contratura, que a gente chama de ponto de gatilho, ela vai causar o que nós chamamos de isquemia. Essa isquemia local, ou seja, uma ausência de chegada de sangue, porque o músculo contraturou tanto que ele impede que os microvasos levem sangue nesse local. E aí, com isso, vai produzir uma resposta inflamatória naquele local que vai levar você ou a pessoa que está sentindo dor a sentir dor por excesso de tensão. E isso é muito comum no consultório de dor. Tá? Então, praticamente 80% a 94% dessas dores estão relacionadas a esse padrão de dor. E toda vez que eu vejo um padrão muito intenso de dor miofascial, eu sempre penso que ela pode ser dois caminhos. Ou seja, o primeiro caminho tem um aspecto de uma lesão física causando uma inflamação, uma irritação do músculo, o músculo contratura para a defesa. E o outro ponto é estresse, é tensão, é preocupação excessiva. Meu amigo, minha amiga, chegamos a mais uma edição do nosso vídeo, do nosso podcast Dores e Emoções, aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Carlos André, eu sou médico ortopedista e ajudo pessoas a vencerem a dor. E o nosso propósito com esse conteúdo é trazer muita informação valiosa, que vai ajudar a transformar a tua vida, a vida da pessoa que você ama. E, principal, não custa nada. Então, clique em curtir, clique em seguir o nosso canal, comenta, envia a tua pergunta, que eu quero responder a tua pergunta aqui, tá? E também compartilha com uma pessoa que você quer ajudar. Que Deus abençoe e que a tua semana seja maravilhosa.